A paz do Senhor, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Aleluia, para exaltar, bendizer, honrar, adorar. Glória a Deus, o nome do Altíssimo. Mais um dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, porque por ele, para ele, são todas as coisas. Aleluia! Vai entrando, glória! Vai entrando, vai dando glória, vai salmodiando. A paz do Senhor, Liliane, glória a Deus. Paz do Senhor, povo santo. Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui diretamente da França. Aleluia! Glória a Deus, para exaltar o nome de Jesus. Para o mundo, para a terra. Me ajuda aí a compartilhar esse vídeo. Glória! Aleluia! Vou pôr aqui um louvor. Glória a Deus! Aleluia! Vamos cantar. Paz, minha querida. Glória a Jesus. Vamos cantar em francês. Glória. Vai chegando. Vai compartilhando. Vai dizendo que Jesus é bom. Glória a Deus. Como expliquei et como décrit un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Aleluia! Enquanto eu canto, cantamos. Você vai compartilhando. Aleluia! Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. É uma declaração de amor para Jesus. Alors entends mon cœur, mon esprit que te loue, un chant d'amour d'un enfant racheté. Mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Compartilha, vai. Comme la pluie. Les mots sont bien collés. Si je vais l'éternité, je ne pourrai pas exprimer. Écoute, mais dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit que te loue, entends un chant d'amour d'un enfant racheté. J'ai peur de mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. E eu não posso te dizer quanto eu te amo com pequenas palavras. Assim, escuta meu coração, ó Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, para não perder o hábito de falar francês. Estamos cantando em francês, a paz do Senhor, igreja.
Tá chegando aí, compartilha. Eu já vi que chegou aí a pastora Rosa. Epa! Glória! Aceita aí a pastora Sara. Eita, vai ser foto o negócio aqui, viu? Vai compartilhando. Convida 10, 30, 20, 50. Eu envio logo para 50, 70 pessoas. Pega nos 3 pontinhos aqui, leva para o grupo de WhatsApp, leva para o grupo de Facebook. E olha, deixa Deus te usar na terra, como dedo de Deus. Paz do Senhor, minha querida amada. Paz do Senhor. Como vai, Santa? Graças a Deus estamos bem. Melhor ainda. Né? Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Graças a Deus. Melhor ainda participando deste momento com Deus nessa tarde. Esse momento precioso, né? De estarmos aqui compartilhando as coisas do céu, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? E aquilo que Ele fez e que Ele faz na nossa vida, Ele pode fazer na vida de muitos que estão aí para ouvir nessa tarde o que o Senhor tem a dispensar a cada coração. Um prazer enorme te conhecer, viu? Um prazer enorme te conhecer, uma honra poder participar desse trabalho de mulheres abençoadas. Eu sei que tem homens aí também, né? Mas que eles também sejam alcançados por essa dádiva de Deus, que é ser usado, né? Ouvinte usado por Deus através dessas mulheres poderosas, né? Que Deus tem usado na... Para mim é um privilégio muito grande, pode ter certeza. Amém. É um privilégio muito grande que Deus está me dando, de conhecer tantas mulheres valorosas que estão a serviço do reino de Deus. Pode ter certeza, tamanha minha alegria de estar aqui com a senhora agora. E sabendo que a senhora é instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero te dizer, amada, deixa Deus te usar. Da forma mais linda que Ele gosta, que Ele ama. Deixa Deus te usar sem reserva. Glória a Deus. Eu quero pedir a todos que estão entrando, Igreja do Senhor, compartilha esse vídeo. Não deixa, se você compartilhou aqui com os seus contatos, com o aviãozinho, e as pessoas não estão respondendo, compartilha de novo, pois você pode. Tem esses 3 pontinhos aqui, que você pode levar lá para o grupo do Facebook, grupos de WhatsApp, copia o link e leva. Mas traz povo do céu para receber de Deus nesta tarde. Minha querida amada Sara, missionária, instrumento, mulher ministra da palavra. É contigo agora. O cajado, a palavra, o que Deus quer entregar através da tua vida. Deixa Ele te usar. Receba um grande, gostoso abraço, viu? Amém, amém. Que Deus abençoe. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um presente nessa live, na tarde, no início da tarde desse dia. Eu quero louvar e bendizer ao nome do Senhor pela minha vida, porque é permissão do Senhor, o fôlego de vida no dia de hoje. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos permitiu mais um dia de vida. Então eu quero louvar ao nome do meu Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade. Que não somos merecedores, somos pequenos, mas grande é o Senhor na nossa vida. Então eu quero honrar e bendizer ao nome do Senhor. Agradecer também a missionária Rosiane, né, que nos indicou o nosso nome aí, mas não é nós, é o Senhor em nossa vida, e por isso nós louvamos o nome do Senhor e glorificamos o Senhor por Ele. É um prazer conhecer este trabalho, esse ministério, que já ontem eu pude participar aí um pouquinho do que Deus estava transmitindo através de vocês. Foi uma maravilha receber toda a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração no dia de ontem. E quando eu estava em consagração ontem pela manhã e recebi a mensagem da nossa missionária Rosiane, e na mesma hora o Senhor colocou uma palavra ao meu coração.
E eu falei assim, Senhor, o Senhor quer falar através dessa palavra. E aqui nós vamos ler, nós vamos compartilhar, que se encontra em Efésios, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, Efésios 3, e o versículo 14. Efésios 3,14, igreja! Glória! Efésios 3 e 14, que nos diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha que coisa linda. Eu vou dar continuidade à leitura. Efésios 3 e 14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de que tomo nome toda a família, toda no céu, como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. É uma passagem muito gloriosa, lindo da parte do Senhor. Quando eu recebi a mensagem, o Senhor falou ao meu coração nitidamente: por esta causa me ponho de joelho. E eu falei, Senhor, por que causa que eu devo me colocar de joelho? Qual é a causa, Senhor? Eu não conheço, não sei quem é o povo, também eu não preciso conhecer, porque o nosso Deus, com seu olhar de chamas de fogo, que contempla todos os moradores da terra, ele vai ao teu encontro nessa tarde. Então eu falei, Senhor, o que eu devo transmitir segundo o teu coração? Que não seja as minhas palavras, mas que seja aquilo que o Senhor quer transmitir. E eu comecei a ler e a meditar um pouquinho nessa passagem. Nós vamos ver que é uma carta, no começo, né, nos primeiros versículos deste capítulo, é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a Éfeso, aos crentes de Éfeso. Né? É ali um povo muito próspero, um povo abençoado, porém um povo muito ligado à religiosidade. Né? Um povo idólatra. Mas Paulo escrevendo, quando Paulo escreve essa carta e quando ele fala, por essa causa me ponho de joelho, Paulo estava em prisão. Paulo estava preso. Paulo, que foi um grande perseguidor e passou a ser perseguido pelo Evangelho de Cristo, por amor à obra, por amor ao Evangelho, ele passou a ser perseguido. Paulo passou fome, Paulo foi aprisionado, Paulo foi perseguido, Paulo passou por diversas situações que muitas das vezes nós passamos no nosso cotidiano de hoje. Mas qual é a causa que nós estamos lutando? Paulo ali lutava pela causa do Evangelho. E Paulo, sabendo que a cidade de Éfeso era uma cidade muito idólatra, ele escreve uma carta à igreja daquele lugar, ao povo cristão daquele lugar. E ele ali escreve essa carta fortalecendo os irmãos que ali estavam. Olha, não desista, se encoraja, olha para a cruz de Cristo, mantém-se firme no propósito, mantém-se firme no objetivo da evangelização, de ganhar almas para o reino, não olha a perseguição, porque Paulo ali, por ser um líder, né, por estar ali evangelizando, Paulo fora preso. E Paulo, no seu consentimento, no seu pensamento, ele falou assim, pela situação que eu estou passando, a igreja vai querer esmorecer, a igreja vai querer parar, a igreja vai querer se entristecer, a igreja vai esfriar, a igreja vai parar na fé. Então eu vou aqui
redigir essa carta. Então, Paulo escreve essa carta fortalecendo a igreja de Éfeso, que eles não olhassem para a aflição que Paulo estava passando, mas eles olhavam para a mensagem da cruz, que eles permanecessem com o seu olhar voltado para a mensagem da cruz, que eles se fortalecessem na fé. E Paulo aqui vai nos dizer que eles se fortalecessem na oração, porque ele ali ele nos traz várias instruções para que a igreja permanecesse firme. E uma delas era vencer as potestades e as ciladas do diabo. O que isso quer dizer? Que o diabo, o que ele quer é roubar a nossa esperança, é roubar a promessa do Senhor nas nossas vidas. O diabo quer tirar isso de nós. E ele abalando a nossa fé, ele abalando o nosso sentimento, a nossa estrutura, ali ele está querendo tirar de nós a herança que o Senhor tem nos dado. Ele quer roubar de nós a promessa do Senhor. Mas não foi o Senhor que prometeu, porque Paulo está assim, porque agora Paulo, que tem tanto pregado o evangelho, está preso. Qual será a nossa situação? Ali a igreja seria se esfriar, mas Paulo ali trouxe à memória todo o sacrifício de Cristo. E Paulo ainda diz, persevera na oração. E o que eu quero trazer aqui, a perseverança na oração. O diabo nos dias de hoje, ele também tem atacado as igrejas do Senhor. Ele também tem atacado as estruturas, tentado. Ele ainda não conseguiu, porque ele não vai conseguir. Mas ele tem tentado as estruturas, ele tem tentado mexer com as estruturas, tirando a esperança, mas o Senhor que tantos pregam, cadê o Jesus que muitos pregam? Mas o Senhor diz que nós passaríamos por perseguições, por afronta, assim como nosso Senhor passou. Sim. E como nós devemos perseverar, nós devemos manter o nosso olhar, a nossa fé firmada no Senhor. Aleluia! Então, a igreja para que eles não desanimem. E o Senhor nos traz nesta tarde, através dessa live, para dizer, não desanime. Não desanime. Não pare. Talvez você está recluso dentro da tua casa. Senhor, eu estou preso como Paulo. Ei, está na hora de despertar. Porque Paulo se viu ali preso por paredes, mas os seus joelhos não ficaram presos e nem amarrados. A sua boca não ficou calada. Ele pôde ali escrever, cadê os meios? Estamos, através desse meio, fazendo o quê? Levando o evangelho, levando fé, levando esperança para vidas que estão entristecidas, talvez lutando nos seus conflitos. Jesus! Aí o Senhor nos diz, persevere em oração. Persevere em oração. Não desista, não pare, continua. Qual é a causa que você tem colocado diante do Senhor? Qual é a causa que você tem colocado de joelhos na presença do Senhor? Eu não te conheço, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o Senhor diz que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir o teu clamor e nem a boca dele a tua oração e a tua petição. Nessa tarde o Senhor te traz ânimo, o Senhor te traz força, o Senhor renova a tua força e a tua esperança nessa tarde. E Ele diz, não pare. Diz-nos a palavra do Senhor. Diz-nos a palavra do Senhor. Em Lamentações 3:29, põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Você até pode dizer, Senhor, já perdi as minhas esperanças. Senhor, não tenho força, não sei de que maneira eu vou vencer, não sei de que maneira eu vou conseguir sair, ver uma saída. Mas será que tu tem colocado tudo aos pés do Senhor? Ou tu tem colocado as suas dificuldades em confiar no homem, em confiar em promessas, em confiar num vizinho, num amigo, num parente, e esqueceu de confiar no Senhor? Esqueceu de confiar a sua dificuldade, o seu problema nas mãos do Senhor. Aqui Paulo nos diz, por esta causa me ponho de joelhos, diante de quem? Diante do homem? Diante da dificuldade? Diante daquele que me prometeu? Não, me ponho de joelho diante do Pai. Aquele que não nega nada aos seus filhos. Aquele que não nega bem algum aos seus filhos. Aquele que busca, aleluia. Aquele que pede, aquele que bate, aquele que persiste, ele encontra, ele acha.
Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra verdade. Por que causa nós estamos de joelho? Por qual causa nós estamos de joelho? E em quem nós estamos confiando? Meu Deus, em quem é forte! O momento em qual estamos vivendo. Não é tempo de desanimar, não é tempo de parar, é tempo de persistir. Talvez você, Senhora, tenha orado há tanto tempo, tenha buscado há tanto tempo, tenha persistido, mas ore mais um pouquinho, porque o diabo quer que você desista. O diabo quer que você pare, mas a palavra do Senhor nos diz em Hebreu, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus. O Senhor não é naquele que volta, naquele que retrocede. Nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Mas o Senhor se alegra com aquele que persiste, com aquele que persevera, e é na oração. A nossa vitória está como? Estar de joelho. A nossa vitória, a oração, ela não nos diz se é de joelho, se é de deitar, depende da sua situação. Se você sentir de dobrar o seu joelho, colocar a boca no pó, de deitar, deita. Deita diante da presença. Você se humilha diante da presença do Senhor. Não é diante do homem. Não é diante das forças humanas. Não, é diante do Senhor. Mas se Senhor, eu não tenho como me ajoelhar aqui de pé. O seu pensamento ligado diante do trono do Senhor, o Senhor está ouvindo, é oração. Aqui, Paulo de joelho, era o momento que ele se encontrava. Mas talvez a sua situação, Senhor, eu não consigo nem me ajoelhar. Senhor, eu estou em uma cama, ou eu estou no leito, ou eu estou no trabalho, e eu preciso de uma resposta do Senhor neste momento. Não importa a maneira que você esteja, o que importa é o seu pensamento e a sua convicção diante do Senhor. Qual é a sua posição? Não estou de joelho, mas está de pé diante da presença do Senhor. Então eleva ao Senhor a sua oração, a sua petição. Coloca nele a sua confiança. Resposta, igreja do Senhor, minhas amadas, como o Senhor desce com resposta divina. Como que o Senhor desce com resposta para a nossa alma. Como a resposta do Senhor é tão gratificante quando nós oramos. Entregamos algo nas mãos do Senhor e a resposta desce. Nós podemos ver o exemplo de Ana. Ana, ela pedia ao Senhor um filho. Ela pedia, rogava a sua necessidade, a sua angústia no templo em oração. E ela pôde dizer ao Senhor a resposta de oração. 1 Samuel 1:27. Por este menino orava eu. Olha a causa de Ana. Ana orava pelo filho. Por este menino orava eu. Aleluia. E o Senhor me concedeu a minha petição. Olha a resposta de Ana. Que coisa linda. Deus respondeu na oração de Ana. Qual é a sua petição? O que você tem colocado diante do Senhor? Tu ora pelo filho, tu ora pela porta aberta, pela salvação de um esposo, pela salvação do filho, pela libertação, pela restituição. Qual é a tua petição que está sendo colocada nessa tarde diante do Senhor? O Senhor tem resposta para a tua vida. O Senhor tem o tempo certo para chegar na tua vida. Aleluia. A hora certa do o Senhor não adianta e nem atrasa. Há um momento certo para que a promessa do Senhor se cumpra na tua vida. Não deixa o diabo roubar a promessa do Senhor. Aleluia. A esperança que o Senhor tem colocado na tua vida. Eita! Louvado do Senhor, é o que Ele quer, colocar tristeza, colocar desânimo, né? Colocar que você pare, você já orou tanto tempo, para que você vai continuar orando? Se até agora não chegou, não é daqui a pouquinho que vai chegar, ou não adianta você continuar orando. Muitas palavras eles soam nossos corações, a nossa mente, ou às vezes até palavras de pessoas que vêm lançando contra a nossa vida. Tu tem orado tanto tempo, tu tem buscado, tu jejua e a resposta não vem. Eu acho que Deus não tem atendido a tua oração, ou não é da maneira que você está orando. Mas nessa tarde eu quero te dizer que o Senhor tem ouvido a tua oração. Continua persistindo em oração. Continua buscando em oração. Continua colocando diante do Senhor a sua petição. E o Senhor tem resposta para ti nessa noite. O Senhor te fortalece. As riquezas
No versículo 16, segundo as riquezas da sua glória, o Senhor te fortalece com poder. Aleluia. O Senhor vai manifestar a sua glória através da sua vida. É para que o nome do Senhor seja glorificado e não teu. Aleluia. Quem orou foi tu, mas quem vai dar a vitória é o Senhor. Você fez a sua parte, se dobrando diante do Senhor, mas a vitória vem dele. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai te fortalecer com poder, mediante o Espírito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor abençoe o coração, o Senhor traz paz para o teu coração nessa tarde. Versículo 17, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Então o Senhor traz paz, aleluia. O Senhor traz paz, o Senhor traz refrigério, e Ele fortalece a tua alma. Arraiga, você será arraigado e alicerçado em amor. Glória. Aleluia. Você está enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Você não está enxertado no homem. Você está enxertado em Cristo, que é a rocha. Inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Você está pondo a tua fé em um Deus que é inabalável. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor vai te fazer compreender, aleluia, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, aleluia, do nosso Deus. O nosso Deus é grande em amor. Você vai viver experiências com Deus. Você está entendendo? Você vai viver experiências com Deus. Você não vai viver apenas de ouvir falar. Sabe aquele papagaio que repete o que alguém fala? Ele só repete. Você não vai contar testemunho dos outros, você vai contar experiências que você está tendo com o Senhor nessa tarde. Você vai começar a viver, aleluia, experiências com o Senhor. O Senhor quer te mostrar a largura, o comprimento e a altura e a profundidade de tudo que o Senhor tem para a promessa do Senhor para a tua vida, e Ele não revogou, Ele não voltou atrás, ainda vai se cumprir tudo que o Senhor tem prometido para a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Tu vai viver a plenitude do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tu vai viver uma plenitude com o Senhor. Tu vai voar, aleluia, voos altos. Mas se você colocar a sua fé e sua confiança no Senhor, aleluia, os grandes para a tua vida. O Senhor tem coisas grandes para o teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem coisas grandes para a tua família. Aquilo que tu está vendo é além daquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia, o Senhor, o que você está vendo? Os seus olhos são limitados, mas o nosso Deus não. O Senhor vê além da curva. Eu posso ver até ali. Senhor, até ali. Mas o nosso Deus vê além. O Senhor vê, nosso Deus vê além. E nos diz a palavra do Senhor ainda. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que pedimos, ou pensamos, o que você tem pedido ao Senhor? Conforme o seu poder que em nós opera. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai aperfeiçoar até o final. Então não desista nessa caminhada. Persista, o Senhor fortalece as tuas mãos. O Senhor fortalece os teus joelhos nessa tarde. E o Senhor fortalece a tua fé. Aumenta a tua fé e a tua confiança. Para que você não desiste nessa caminhada. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é poderoso. Eu não sei se você está nessa batalha sozinha, ou se você está em batalha familiar, ou se você está em oração, em uma batalha com a família espiritual. Eu não sei de que maneira você está. Irmã, eu estou orando sozinha. Eu não tenho forças, eu tenho buscado sozinha e tenho perdido as minhas forças. Nós estamos intercedendo em grupo, na igreja, nós estamos intercedendo em família. Eu não sei de que maneira, mas o Senhor te fortalece nessa tarde. E o Senhor te convoca a se posicionar em oração. O Senhor tem saudade daquela oração que você não tem orado mais. O Senhor tem saudade daqueles momentos de intimidade que você não tem tido mais com o Senhor. O Senhor tem
saudade daqueles momentos de leitura que você fazia e não tem feito mais. Ah, Senhor, não temos reunido mais na igreja, estamos dentro da nossa casa, os cultos são online, eu tenho perdido a fé. Mas o Senhor diz, ei, as portas podem estar fechadas fisicamente, mas os céus continuam abertos para ouvir a tua oração, para ouvir aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor. Os céus continuam abertos ao teu favor. Os céus continuam abertos. Qual é a tua petição nessa tarde? Eleva ao Deus o teu clamor e Ele responderá, aleluia, segundo o desejo do seu coração. Que você não desfaleça suas mãos, mas que você continue com as mãos erguidas diante da presença do Senhor. Se posicione, Senhor, e vai um segredo aqui para a tua vitória. Vai pedindo, mas vai agradecendo. Vai pedindo, mas vai agradecendo, porque a vitória vai chegar. Aleluia. Quando nós começarmos a agradecer ao Senhor. Quando nós começarmos, Senhor, muito obrigado. Eu ainda não estou vendo com meus olhos humanos, mas pela fé eu já tomo posse. Pela fé, Senhor, eu já tomo posse dessa vitória. Eu já tomo posse, Senhor, aleluia, dessa bênção. Eu não sei qual é a guerra que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado. Mas se posiciona diante do Senhor. Não é tempo de parar. Ainda que todos os recursos dizem que é para parar, o meu Deus diz, não é tempo de parar. No momento certo, o nosso Deus chegará com a vitória. E o Senhor te fortaleça nessa tarde. O Senhor renova as tuas forças nessa tarde. O Senhor renova a tua esperança nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero contar um testemunho, eu já contei numa outra live da irmã Rosiane, daquilo que o Senhor fez na minha vida durante esses dias, mas eu quero contar aqui, porque talvez tenha pessoas que não ouviu. Eu quero dizer, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E o Senhor me trouxe a refletir ontem à noite. Às vezes a gente passa por momentos e situações na nossa vida que a gente quer desanimar. Mas eu sempre tenho comigo uma confiança no Senhor e eu falo, Senhor, não me deixa parar. Me faça, como o salmista nos diz, que nos faz relembrar, Senhor, das tuas promessas na minha vida. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. E não me, Senhor, não deixa minha alma esquecer de nenhum dos benefícios a qual o Senhor tem me feito. E todo final de ano eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero viver experiência nova contigo. Senhor, eu preciso viver experiência contigo para continuar a minha caminhada. Senhor, eu preciso viver. A minha virada de ano não é pedindo coisas materiais, é viver experiências novas com o Senhor. E o Senhor tem me dado várias experiências, mas a mais recente que eu quero contar. Eu trabalho com eventos. Nesse período de pandemia, nós fechamos os nossos eventos, nossos comércios, não podemos trabalhar. E o Senhor vem nos sustentando durante todo esse período pela sua graça e a sua misericórdia. E quando foi no final do ano, quando pôde reabrir algumas coisas, nós voltamos a fazer alguns eventos que estavam acumulados. E neste período eu pude concretizar todos os nossos eventos que havia contrato e nós não podíamos realizar por conta da paralisação. E foi um período muito corrido. Mas com isso as nossas atividades na igreja permaneciam. E eu fiz a realização do evento no dia 9 de janeiro. No dia 11, dia 10 mais ou menos, eu comecei a sentir uma forte dor de cabeça, que tomava minha cabeça por completo e aquela dor era terrível. No dia seguinte, fui ao médico, fiz o teste para a Covid, deu negativo. Eu falei, amém, continuo indo para a igreja, mas as dores eram terríveis. Aquelas dores foram me tomando da cintura para baixo. E eu não tive perda de olfato e nem perda de paladar. Porém, para que vocês possam entender o que Deus fez, há 2 anos atrás, antes de entrar a pandemia, o Senhor trouxe um vaso, um profeta à minha casa, e o Senhor ministrando ao meu coração, ele falou, mulher, tu passarás por um processo,
mas o Senhor manda dizer que não será para a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Será para que o nome dele seja exaltado. Tu passará por um processo de saúde, mas não pense tu que vai morrer, porque o nome do Senhor será glorificado. E ali eu passei o ano, não me preocupei com aquilo. Quando veio a segunda mensagem da parte do Senhor por o profeta, no mês de setembro, entramos na pandemia no mês de setembro. Meu filho estava preparado para casar, quando o casamento dele foi adiado por conta da pandemia, pelo espaço, o espaço do buffet. Eles ligaram adiando. E aí, quando ele estava entristecido, nós estávamos orando, perguntando para o Senhor como seria. Novamente, o Senhor manda o seu vaso à minha casa. E ele não sabia, irmãs, é um homem de Deus que não conhece a minha vida particular. E eu não conto minha vida particular para ninguém, porque eu tenho que contar para o Senhor, porque resposta do homem a gente não tem. Às vezes a gente nos entristece por falta de sabedoria, porque às vezes a gente fala demais para o homem e não fala para Deus. Então, que nós aprendemos com o Senhor. Conte a sua situação, o seu problema para Deus. E nós ali colocamos essa causa na mão do Senhor, quando o Senhor novamente mandou o seu vaso, e ele falou novamente comigo. Irmã, tu passará por um processo, mas o Senhor manda dizer que não será para a morte, para que o nome do Senhor seja glorificado. E para que tu entenda que é o Senhor falando, tu verás o casamento do teu filho. Irmãs, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Fiz uma bateria de exame e tudo dava negativo. Está tudo perfeito, não tem nada fora do lugar. Fiz exames que eu nunca imaginei fazer. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Passou, o casamento foi adiado por 3 vezes. E, novamente, a mensagem do Senhor veio. Aquieta o teu coração, avisa o teu filho que o casamento dele só irá para o ano que vem. E você estará presente. E quando eu ouvi novamente aquela mensagem, me preocupei. Temi. E eu fui aos pés do Senhor, eu falei, Senhor, eu não conheço a mim, mas o Senhor conhece. Foi quem me formaste, foi o Senhor. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu. Então, estou segundo o teu querer e a tua vontade. Irmãos, para a glória do Senhor, ali passei. Quando foi no mês de novembro, meu filho ficou angustiado porque foi adiado novamente. E ali eu conversei com ele, ele falou assim, mãe, foi adiado para fevereiro. Aí eu falei, não se preocupe, porque Deus está no controle. O Senhor falou que o teu casamento não seria esse ano, seria o ano que vem. Eu não havia falado para ele, para que não crescesse uma ansiedade. E ainda eu deixei só nas mãos do Senhor e confiei. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, vai se cumprir. E quando ele chegou com essa notícia, que seria para o ano que vem, eu falei, Senhor, já está se cumprindo a primeira parte. E ali passou, quando eu fiz os eventos, correria a mente correndo, eventos na igreja. E quando foi no mês de janeiro, eu comecei a passar por essa enfermidade. E aí, passando por essa enfermidade, começou a sentir dores, mas deu negativo. Senti muitas dores da cintura para baixo, voltei para o hospital, fiz novo teste, deu negativo, mandaram para casa. Eu fui diagnosticada com dengue, eu fui diagnosticada, por último, com pneumonia e até meningite cogitaram. Mas não tinham diagnóstico, porque os exames davam tudo negativo. Vim para a minha casa, convivi com a minha família, e um dia que eu não estava aguentando mais de tanta dor, que a dor estava começando a tomar o meu corpo, eu fui até um hospital novamente, e ali na bateria de exame deu uma infecção já bem avançada. E o meu pulmão já estava 50% tomado. E neste diagnóstico, que era pneumonia, eu falei assim, eu comecei a sentir uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande. E eu falei, como todo filho precisa do abraço do pai e da mãe, eu falei, mãe, pai, eu vou para aí, porque eu preciso do aconchego de vocês. A minha angústia está sendo muito grande. E eles moram numa outra cidade no interior. E ali eu fui, juntei minhas filhas e fui. Irmãos, para vocês entenderem que Deus age ao nosso favor, como Deus faz ao nosso favor. Meu pai tem 75 anos, minha mãe tem 73 anos. Minha mãe é infartada, é diabética, passou por 3 infartos, é operada do coração. E ali fui eu com minhas filhas.
Passei por 2 dias ali, mas havia um plano do Senhor para minha ida ali. Meu Deus. Quando meu pai, como ministro do Senhor, ministrou sobre minha vida a unção. E minha mãe começou a repreender o espírito de morte. Quando eu saí da minha casa, eu tive um sonho naquela noite que 2 cachorros negros me atacavam. E eles rugiam para me atacar. E eu acordei, repreendi aquilo com as forças que eu tinha, porque dobrar os joelhos eu não podia. Mas ali eu fui para aquele lugar. E ali foi ministrada a unção do Senhor sobre a minha vida. E meus pais passavam a noite. Eu falava assim, que era um ungindo e outro orando, era um ungindo e outro orando. Mas quando foi na segunda noite eu não dormi, eu não queria alardear eles. Mas eu liguei para o meu esposo, eu vi que não estava bem. Eu liguei para o meu esposo, eu falei assim, pega todos os exames, medicamento que eu já tomei e vamos para o hospital. Eu falei, o Senhor nos cura, mas o Senhor deixou a medicina. E ali eu fui para o hospital, irmãs. Quando eu adentrei aquele hospital, eu estava com 73 de saturação. Meu Deus. 73 de saturação. E as dores eram terríveis. Mas eu não sabia se era falta de respiração ou se era dor. E ali eu apresentei os remédios, toda a medicação. Irmãos, o caminho que eu fiz dentro do hospital, ele foi interditado. Ele foi interditado, estava minha filha, meu esposo, e naquele momento eles fecharam todo aquele processo, aquele caminho, interditado para a higienização. Eu desci, e dentro de 15 minutos eu estava já numa bateria de exame e um monte de aparelho. Eu estava sobre um monte de aparelho. Quando meu esposo desceu, ele se assustou, que eu já estava no andar de baixo, e ele falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, eu não sei, mas não se preocupe, está tudo bem. E ali o médico tirou ele novamente porque eu ia para uma ressonância. Eu fui para uma ressonância com contraste. Eu nunca tinha passado por isso. Mas eu não conseguia nem levantar a cabeça que a minha saturação caía demais. E eu fui para aquela ressonância. Quando eu saí daquela ressonância, que o médico adentrou dentro da sala, eu estava apenas em observação. Quando o médico voltou daquele exame, ele já voltou todo cheio de aparato, todo uniformizado, com capa, com máscara, com um monte de coisa, que aquilo me assustou um pouco. E meu esposo entrou novamente. E eu falei, o que você está fazendo aqui? O médico falou que não pode. Ele falou, não, ele só pediu para mim te ver. Mas aquilo ele já estava com lágrimas nos olhos. E aí eu falei assim, mas está tudo bem, não se preocupe, fala para a Samara, que era minha filha, eu falei para ela não se preocupar que está tudo bem. Aí o médico entrou e falou assim, prepare a internação. O senhor sobe, assina os papéis que ela vai ser internada. E eu falei, doutor, o que eu tenho? Eu não falava com essas palavras, porque as palavras saíam aos poucos e aos longos, porque eu já não conseguia mais falar. E aí ele falou assim, você está com Covid confirmado. Você está com 70% do pulmão já tomado. Isso dentro de 2 dias já aumentou 20%. Jesus. E ali, irmão, eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei com o meu esposo, está tudo bem. E eu fui para o quarto, irmão. Subi, eu me internei às 16, 2h30 da manhã, eu subi para o quarto. O respirador do oxigênio já não suportava a transmitir o oxigênio. Eu tive que mudar para um outro balão de oxigênio, uma outra máscara. E ali eu passei aquela noite, eu tive 2 paradas rápidas respiratórias. E ali todo aquele processo, mas o que eu quero chegar é o seguinte, no dia seguinte, o médico entrou no meu quarto e falou assim, Sara, nós vamos te transferir. E eu falei, eu vou para onde, doutor? Aí ele falou assim, você vai para a UTI. E eu falei assim, ali eu desceu lágrimas nos meus olhos, e eu falei, senhor, UTI? Eu falei, não, doutor, eu não vou para a UTI. Aí ele falou assim, você precisa, porque seu oxigênio já está a 9, e você não, se você precisar de algo, nós não temos aqui para te socorrer. Você precisa ir para a UTI. Eu falei, eu não vou. E naquela palavra que eu falava, eu não vou, eu lembrei do que o Senhor havia falado comigo. Aí na hora que eu lembrei, eu falei, Senhor, o Senhor falou que eu ia ver o casamento do meu filho. Mas para você entender, meu filho casava dia 28 de fevereiro. E eu falei assim, Senhor, se eu for para a UTI, eu não vou voltar. E ele saiu para fazer as papeladas para mim ir para a UTI. Quando ele voltou, eu falei, doutor, eu não vou.
Aí ele já voltou com uma junta médica de psicólogo, fisioterapeuta, um monte de enfermeiros, médicos. E eu falei assim, eu não vou para a UTI, faça o que o senhor tiver que fazer aqui. Ele falou, eu não tenho mais o que fazer aqui, você só será medicada. Eu falei, faça, doutor, porque eu não vou para a UTI. E ali eu fiquei naquele quarto, sozinha, isolada, e eu só pedi a Deus. Dava 2 segundos, o que eu precisava, 2 minutos, tinha gente lá, tinha enfermeiro, tinha médico. E ali no segundo dia, eu não dormi à noite. No segundo dia, veio o médico novamente. Sara, a gente precisa te transferir. Entenda que vai ser melhor para você. Aí eu falei assim, doutor, você não está entendendo. Eu não posso ir. Entenda, eu não posso ir. Faça o que tiver que fazer aqui. E aí ele saiu, entrou a fisioterapeuta e a enfermeira e falou assim, Sara, por que você não quer ir? Não tenha medo. E eu falei assim, porque o meu filho casa no final do mês de fevereiro. E eu preciso estar lá. Isso, já estávamos entrando em fevereiro. Eu falei, eu preciso estar lá. E uma olhou para a outra e falou assim, você vai estar, nós vamos te ajudar. Glória e ali eu falei, Jesus, o que eu preciso fazer? Senhor, eu vou sair daqui com balão de oxigênio ou sem balão, porque conforme eu andava dentro daquele hospital, tinha que colocar outra máscara e aquele balão. Nisso eu já me imaginava aquele cilindro, eu saindo daqui com aquele cilindro, eu falei, com cilindro ou sem cilindro, respirando por respirador, não, eu vou sair daqui, porque o Senhor falou que eu vou sair. E aí eu comecei a orar, e nisso que eu comecei a orar, irmãos, eu comecei a receber tanta ligação de oração, eu não conseguia levantar os braços, porque a fraqueza era muito grande. Eu apertava no Viva Voz e aquelas orações entravam. Eu recebi uma oração de um pastor de Belo Horizonte. E nisso ele entrou e falando, eu ministro sobre a tua vida cura. Eu ministro sobre a tua vida restituição de saúde. Eu ministro, e ali ele começou a ministrar sobre a minha vida. Ele falou, até sexta-feira tu estará fora desse hospital. Irmãos, ali naquela oração, eu tomei como um impulso, como uma injeção, como uma medicação vinda diretamente do trono da graça, e eu falei, aqui eu não vou ficar, aqui eu não vou ficar, e eu comecei numa batalha espiritual, porque ali eu guerreava com os médicos, mas havia uma batalha espiritual para que a minha mente não fracassasse, para que os meus pensamentos não fossem negativos diante da promessa do Senhor para a minha vida. Às vezes nós retardamos aquilo que o Senhor promete para a nossa vida, porque deixamos o medo, deixamos a insegurança, deixamos a dúvida entrar no nosso coração. Mas quando nós colocamos, trabalhamos a nossa mente diante daquilo que o Senhor nos prometeu, Ele cumpre, Ele trabalha na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu comecei a trabalhar tudo aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. A igreja tinha entrado 40 dias de oração, e ali foi um momento de intercessão muito grande, um momento de clamor muito grande para com a minha vida. E eu comecei a Senhor, eu não estou sozinha nessa guerra, eu não estou sozinha nessa batalha, o Senhor está comigo e o Senhor está levantando um grande exército para comigo, para com a minha vida, batalhar no reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu comecei a buscar do Senhor, eu falei, Senhor, me dá esclarecimento, entendimento. Quando o médico entrou e falou que eu deveria ir, eu falei, doutor, o que eu preciso fazer? Ele falou assim, aqui não tem muitos recursos, lá nós vamos te colocar de prona, lá nós vamos fazer isso, lá nós vamos... E começou a falar ali as questões técnicas, e quando foi de madrugada, umas 3 horas da manhã, o Senhor falou ao meu ouvido, vira. Eu falei assim, Senhor, como é que eu vou fazer? E eu chamei a enfermeira, e eu falei para ela, me ajuda a virar. E ela falou assim, não, eu não posso, porque é só o fisioterapeuta que pode te ajudar, porque tem as posições corretas e tal. Eu falei assim, me ajuda, eu preciso virar. E ali ela começou a me ajudar a virar, para que eu ficasse de prona, conforme, não sabia se estava correto, mas nós viramos. Irmãs, ali eu virei. Foi a primeira noite, depois de 4 noites sem dormir. Foi a primeira noite que eu dormi, porque eu tinha medo deles me sedar e levar para a UTI. Então, aquela noite, eu consegui virar, mesmo com o respirador, mesmo com todo aquele aparato, eu virei e dormi. Eu dormi a noite inteira. Quando foi pela manhã, ela veio medir a saturação e todo aquele processo novamente. Quando foi a entrada do médico, eu já estava sentada na cama, coisa que eu não fazia. Quando ele entrou, ele falou assim, o que aconteceu contigo, Sara? Ele nem me cumprimentou.
Estou pasmo com a sua recuperação. Nós estamos pasmo com a sua recuperação. Você está se recuperando muito rápido. E ali eu falei assim, doutor, além de vocês, tem um grande exército lutando pela minha vida. E a promessa do Senhor para comigo, não sei se o senhor entende isso, mas há uma promessa do Senhor para a minha vida. E eu estou aqui lutando para que essa promessa se cumpra. Às vezes nós temos que colocar a nossa mão, o Senhor nos promete, e às vezes a gente espera que caia do céu. O Senhor faz a promessa, mas você tem que se levantar e se posicionar, porque aquilo que você tem que fazer, o Senhor não vai fazer por você. Aquilo que você tem que fazer, o Senhor não vai fazer. Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir. Mas se você se posicionar diante do Senhor, se você se levantar diante do Senhor, não se prostrar quando a dificuldade vir, não te prostrar quando a palavra negativa vir contra a tua vida, não aceitar as afrontas do diabo contra a sua vida, se você se posicionar diante daquilo que o Senhor prometeu, Senhor, eu estou debaixo da sua promessa. Glória. E era isso no meu coração, Senhor, eu estou debaixo da sua promessa. E ali a recuperação foi gradativamente, e foi um dia após o outro. Eu falei, Senhor, eu estou debaixo da sua promessa. Glória. Eu estou debaixo da sua promessa. Quando foi no sábado, pela manhã, o médico passou e falou assim, você está de alta. Irmãos, aquilo, eu saí sem medicação. Eu saí apenas com exercício físico da fisioterapeuta, mas sem tomar medicação. E para a honra e a glória do nome do Senhor, com 2 semanas, o meu filho casou. Para a glória do Senhor. E lá eu estava. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo, quem nos viu aqueles dias, os nossos estados, falou, você estava mais tirando foto do que a noiva. E eu falo, porque Deus foi grande na minha vida. Não era para mim estar ali, mas o Senhor permitiu para que eu estivesse. O Senhor permitiu que ali eu estivesse. Agora eu quero dizer para você, pandemia que vai te paralisar diante do Senhor. Não é uma enfermidade que vai te paralisar diante do Senhor. Não é a dificuldade que vai te paralisar diante do Senhor. O que você tem posto nos seus joelhos? Por que você tem se prostrado? Qual a dificuldade que você tem se prostrado? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor entra na tua vida nessa tarde com uma ação. O Senhor entra na tua vida nessa tarde com um mover glorioso. Aleluia. Te fortalecendo, te renovando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu pude ver o milagre do Senhor. Foi coisa linda o que o Senhor fez ali naquele casamento. E eu quero dizer, foi um período de pandemia. O Senhor abriu para que aquele casamento foi realizado. E nenhum dos convidados que ali esteve passou por esse processo da enfermidade após esse evento. Mas estavam aglomerados. Mas o Senhor, era a promessa do Senhor cuidar. E o Senhor não cuidou somente da minha casa. O Senhor cuidou de cada convidado que esteve ali, testificando os milagres do Senhor. Testificando as maravilhas que o Senhor havia feito. Cada um que estava ali pôde participar daquilo que o Senhor faz quando nós nos entregamos no altar do Senhor, quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor. E eu quero dizer, eu estive com os meus pais. O Senhor falou que nada aconteceria. Eu estive com os meus pais. Eu dividi prato de alimento com meu pai para vocês entenderem o grau de proximidade. Porque minha mãe havia feito um prato muito saboroso e eu falei, pai, eu não consigo comer mais, divide para que, como eu sei que ele é bom de boca, eu falei assim, não vamos desperdiçar, divide comigo esse prato. E eu já tinha começado a me alimentar. E ali ele dividiu. E aí foi a preocupação. E agora, meu Deus, guarda eles, livra eles. E eu falei, Senhor, assim como o Senhor fez a promessa para a minha vida, Senhor. O Senhor fez a promessa para a minha vida que eu passaria por eles e não eles. Então, o Senhor guarda. Então, o Senhor dê livramento. E isso nós já estamos no mês de maio. E para a honra e a glória do nome do Senhor, nada aconteceu. Nada tem tocado a vida dos meus pais. Eles estão guardados nas mãos do Senhor. Irmãos, Deus é lindo. Deus faz coisa grande. Deus faz além do que pedimos e além do que pensamos. Nos diz a tua palavra. Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. E confia naquele que começou a boa obra. É fiel. Louvado seja o nome do Senhor. É fiel
para aperfeiçoar, é fiel para continuar a obra do Senhor na tua vida. E eu quero, para finalizar as minhas palavras, e aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Salmo 118, versículo 17, nos diz assim: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então não poderia deixar aqui esse testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida e daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum daqueles que tiveram contato diretamente comigo. Minha filha dormia comigo durante esse período. Minha filha dormiu comigo à noite e não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade. E eu louvo o Senhor. E eu posso dizer que grandes coisas tem feito o Senhor comigo. Eu saí sem medicação nenhuma. Algumas sequelas ficaram. E é por isso que eu quero só frisar mais uma coisa. Eu saí com o meu lado direito prejudicado, com o meu lado direito eu não resistia, minha mão não segurava nada, minha perna não resistia, meu calcanhar, era do calcanhar à cabeça. Esse meu lado para cá todo foi prejudicado. A minha visão tremia muito, as minhas mãos tremiam muito, o meu lado tremia muito. Eu saí com um tremor muito grande desse processo. E uma coisa, irmãs, eu saí com esquecimento. O que eu passava, por exemplo, o que passou ontem, eu já não lembrava mais, já não tinha isso na minha memória. E eu, conforme foi passando os dias, aquilo entristeceu muito o meu coração. E eu falei: Senhor, será que eu vou viver com isso o resto da vida? É como se fosse um mal de Parkinson, que eu tremia muito. E ali eu falei: Senhor, será que eu vou viver isso? Eu falei: cadê as tuas promessas na minha vida? Senhor, se eu não lembro mais de nada, se eu não lembro, se eu ler uma passagem hoje, eu não lembro. E aí eu comecei a ter uma batalha, outra batalha espiritual. Eu falei: Senhor, eu quero viver as tuas promessas. E aí eu me pus de joelho, porque o Senhor colocou no meu coração essa passagem que nós lemos, né? Que nos diz em Efésios, que eu vou ler mais uma vez, que eu quero frisar para vocês. Por essa causa me ponho de joelho. E ali eu dobrei os meus joelhos, eu falei: Senhor, eu ponho a minha causa de joelho, pelo meu ministério, pelo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, pelas tuas promessas na minha vida. Eu te ponho de joelho pelo meu chamado e pelo meu ministério. E ali eu coloquei de joelhos e eu falei, comecei a clamar ao Senhor. E aí eu falei assim: Senhor, como é que eu vou trabalhar isso, Senhor? Como é com esse esquecimento? E, irmãs, eu sou professora da escola dominical. E eu fiquei por 2 meses retendo a dar aula, justamente por essa questão de esquecimento. E aí quando foi a líder sempre falando: Sara, você tem muito de Deus, tem muito de Deus. E eu falei assim: vocês não entendem ainda o processo que eu estou passando com Deus, mas continue orando. E ali eu comecei a me colocar diante do Senhor, e uma palavra ministrada ao meu coração, até as lives que eu fui convidada, algumas eu aceitei por este processo. E aí quando a irmã Elvésia me chamou, eu falei: eu vou falar o que Deus colocar no meu coração. Quando a irmã Rosiane me chamou, eu falei: Senhor, eu não sei nem de que maneira eu vou chegar lá. E por essa live, novamente, eu me pus de joelho essa madrugada e falei: Senhor, eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu vou chegar diante do Senhor, porque eu não estou chegando diante do homem. E quem fala é o Senhor, não sou eu. Quem ministra é o Senhor, não sou eu. Então, por isso aqui estou. E ontem, uma palavra ministrada pelo nosso pastor, e ele falou assim: o Senhor muda os meios de cumprir a sua promessa, mas Ele não muda a sua promessa. Ele muda os meios, os caminhos de como chegar à promessa na tua vida. Mas é uma promessa de chegar. E aí eu falei: Senhor, então eu estou de pé. Eu estou de posse dessa vitória. Eu não vou deixar isso me paralisar. Eu estou falando isso para você que está querendo parar na caminhada, está querendo desistir. Eu não sei qual é a circunstância que te fez travar. Eu não sei quais as circunstâncias que tem te feito parar. Mas o meu Deus te diz que é Ele quem faz. Que é Ele quem move céus e terra ao teu favor. E fala através do Senhor. Engrandecido seja o
nome do Senhor. Então não pare e não desiste na caminhada. Há muito por fazer nessa terra. Há muito por caminhar nessa terra. Há muito ao que fazer. Ah, Senhor, parece que o fim do mundo chegou não, chegou não. Esse é apenas os sinais de Deus. Há muito o que caminhar. Então fortalece os seus joelhos. Fortalece as suas mãos. Fortalece os seus lábios diante do Senhor. E se posiciona. Aleluia. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que você tem posto no altar do Senhor? Nessa tarde, tome esse encorajamento. E toma a decisão das promessas do Senhor na tua vida. E não desista, porque você viverá para contar, aleluia. Você viverá para contar os feitos do Senhor nessa terra. O nosso Deus ainda faz milagre. Eu sou prova. Eu vivo isso. Eu vivo todos os dias o milagre do Senhor. Vou contar derrota, não. Porque as provas são o motivo da nossa vitória. Chega. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro. Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que o Senhor tem colocado para ministrar o teu coração nessa tarde. Eu sei que eu já passei do horário, mas eu não quero deixar de falar isso. Não desista. Por essa causa, eu me ponho de joelho. Qual é a causa que você está colocando diante do altar do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço ricamente essa oportunidade. Eu agradeço por essa oportunidade de poder falar das maravilhas do Senhor, que o Senhor está fazendo, não importa a distância, eu sei que nós estamos, não sei de onde são os irmãos que estão nos ouvindo nessa tarde, mas o Deus que está aqui no meu lar, é o Deus que está aí no teu lar e que vai agir ao teu favor. É o mesmo Deus, o Deus que me ouviu naquele hospital. É o mesmo Deus que te ouve nessa tarde. Não importa a distância, para o nosso Deus, onipotente, onisciente e onipresente, Ele se revela ao teu favor nessa tarde. Que Deus, missionária Diana, que Deus abençoe grandemente o seu ministério. Que Deus abençoe grandemente o teu chamado, a tua vida. Aleluia. E o Senhor te recompense com ricas bênçãos do céu. Eu não te conheço, é a primeira vez, ontem eu te conheci um pouco, mas apenas por visão, mas o meu coração, aleluia, já está ligado ao teu coração. E as minhas orações, eu te coloco nas minhas orações, que o Senhor te abençoe ricamente e que esse ministério possa expandir, pode alcançar muitas mulheres, muitas vidas, muitos homens de Deus possam ser alcançados através da tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. E o nome do Senhor, e que o Espírito do Senhor continue falando nessa tarde a cada coração. Deus abençoe por essa oportunidade. Vamos orar pelo Amém. povo. Eu é que quero agradecer a senhora por essa coisa tão linda do céu, esse momento tão lindo. Aleluia. Eu quero agradecer a pastora Rosela, que tem sido um veículo, meu Deus, um canal. Aleluia. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Vamos Louvado orar o nome por este povo. Amém. Eu quero que a senhora ore por todos que estão conosco. Em nome Amém. de Jesus. Ora por este povo e já vamos começar Amém. uma outra live, que daqui a pouco tem mais maná do céu. Aleluia. Amém. Eu vou continuar aqui recebendo tudo aquilo que papai tem para dispensar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você se ligue ao trono da graça nessa tarde. E coloque a tua petição diante do Pai nessa tarde. Porque vitória Ele tem. Ele entra no teu lar com um mover muito grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai abalar as estruturas de crente neste lugar. Ele vai abalar a estrutura de crente para entender que Deus é Deus. Que Deus ainda fala, que Deus revela, que Deus mostra o profundo, o oculto e o escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da presença do Senhor, Pai de amor e bondade, aqui está o teu povo, Jesus, que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Vai de encontro a cada vida nessa tarde. Pai, eu não sei o que eles têm colocado diante do teu altar, mas o Senhor conhece. Pai, não há, Senhor Jesus, petição que o Senhor não ouve. Pai, que nessa tarde as angústias sejam repreendidas, as tristezas sejam colocadas para longe, ó Deus, e que a fé seja fortalecida dos teus filhos. Fortalece, Senhor, as mãos cansadas, fortalece os joelhos cansados, aqueles que não têm nenhum vigor.
encontro a cada lar. Entra, Jesus, trazendo saúde física, saúde espiritual, saúde mental, ó Deus querido. Vai, Senhor, estruturando este povo, restituindo para a honra e a glória do teu nome. E que nessa tarde eles recebam um abraço do teu Espírito Santo. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por cada vida que esteve presente nesta live e que continuará recebendo do maná do céu. Pai, abençoa os teus filhos que estarão aqui ministrando a tua palavra e o teu nome seja glorificado, não só hoje, mas para sempre. Amém, Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Meu abraço gostoso, Amém. minha amada. A partir de hoje, tu ganhasse mais uma intercessora por tua vida, viu? Amém. Deus Amém. te recompense, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se você que está aí, tá a primeira vez aqui no nosso Instagram, siga-nos aqui no Instagram. Segue também a missionária Sara, essa mulher de Deus. Glória a Deus. Amém. Me dê somente 3 minutos, que é para a live não ficar muito grande e o Instagram não parar a live. Nós já estaremos de volta com a missionária Alessandra, que vai aqui estar ministrando uma poderosa palavra do céu. Em nome de Jesus. Já voltamos. Não sai daí. É só 3 minutinhos. Paz, meu muito obrigada a todos. Segue-nos no Instagram. Beijo, um grande abraço. Já voltamos.